Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, direto dos estúdios de Brasília, nesta semana em que a Câmara dos Deputados enterrou a proposta de emenda constitucional do voto impresso. Agora, para o governo, essa discussão não acabou. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro meio que já descumpriu ali o acordo que tinha com o presidente da Câmara, Arthur Lira, de respeitar completamente o resultado da votação dessa semana, ali da PEC no plenário da Câmara. Ele disse que as eleições no ano que vem ficarão ali sob suspeita, enfim, porque não haverá uma segurança dos votos registrados na urna eletrônica, na opinião do presidente. E, enfim, o assunto não vai sair de pauta. Inclusive, no Senado, já tem gente tentando retomar esse assunto com uma PEC que está lá muito antiga, uma proposta de emenda constitucional que em 2015 ela foi fatiada e essa parte do voto impresso ficou ali na Comissão de Constituição e Justiça, não foi votada. Agora eles vão tentar retomar esse debate no Senado. Para discutir esse e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais. Ele que é advogado, jurista, entende muito desse traçado aí constitucional e de discussão das leis. Deputado, muito boa noite, obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Denise, obrigado, José Maria, muito obrigado a todos que nos assistem, é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E nós, José Maria, mais um Frente a Frente para discutir esses assuntos aí que prometem gerar ainda muita polêmica e os deputados achavam que já era ali, pelo menos os que votaram contra, assunto encerrado, especialmente o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas né? É um momento muito tenso, viu? É um bom momento para ouvir o deputado Abiakel, que tem uma grande experiência na Câmara dos Deputados, foi juiz eleitoral e exerce uma política dessas políticas de conversa, de entendimento e um pouco distante dessas políticas de briga, né? A situação é a seguinte: o regimento do Congresso Nacional impede que o mesmo assunto seja votado 2 vezes em um ano, então até regimentalmente é impossível voltar a esta votação. Mas o debate, alimentado ali pelo grupo bolsonarista, vai continuar. Não há como fugir desse assunto, né, deputado? Mas que confusão foi criada em torno desse assunto, dessa pauta, né? Infelizmente, Zé Maria, porque é um tema que tem que ser discutido frequentemente, permanentemente, pelo Congresso. Eu já presidi no passado a comissão, importante Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. E havia um número imenso de pedidos para se debater a urna eletrônica. Eu devo dizer, em primeiro lugar, que sou contra o voto impresso, só para já deixar bem clara a minha posição. Mas eu não posso fechar os olhos e tampar os ouvidos para a evolução tecnológica. Negar a tecnologia é como negar a ciência. É mais ou menos parecido com aqueles que são contra a vacina, e a terra redonda, etc. Então, eu aqui deixo muito claro uma posição de certo descontentamento com a rigidez com que o Tribunal Superior Eleitoral se posiciona a respeito do debate das urnas, sempre muito contrário e refratário a um amplo debate sobre as evoluções tecnológicas, a auditagem, as melhorias, enfim, do processo eletrônico. Deputado, eu entendo o que o senhor passa aí com relação a essa postura, né? Eu antecipo que me posicionei também contra o tal do voto impresso, o voto em papel. O meu pai foi político lá no interior, lá em Minas Gerais, acompanhei desde pequenininho, né, apuração, votação, e sei da possibilidade de fraude com voto impresso. Isso. Da mesma maneira, acompanhei a evolução da urna eletrônica, quando, naquela eleição do Aécio Neves, né, do seu partido, que houve aquela dificuldade, eu fui para o TSE entender o processo e vi que o TSE não apura, o TSE, repito, não apura, não existe aquela história de o quarto fechado que revela votos, não, a apuração se dá na urna, no local de votação, e qualquer um pode conferir através da impressão do boletim de urna, né? Fato. Então, eu entendo que o senhor deve estar apanhando muito na rede aí. E houve uma revolução aqui, as pessoas hoje são deputados para serem dirigidos pela mídia social.
Tempos modernos. Aliás, um abraço ao município mineiro de Medina, sua terra natal. Mas, de fato, eu acho que as coisas estão mal discutidas, mas principalmente estão mal postas. Há uma iniciativa de alguns para que a urna eletrônica seja acoplada a um visor onde o voto ficaria visível aos olhos do eleitor, porém inacessível. Ele não tem como pegar aquele papel porque ele está atrás de um visor. E depois de conferir que o voto dele ali está impresso, mas, porém, atrás do visor, ele confirma novamente, o voto vai para uma urna e, se houver dúvida eventual a respeito do resultado daquela urna, pode haver, então, uma checagem, uma auditagem dessas mas o urnas. sistema precisa ser colocado, né? Pelo projeto era obrigatório, valia mais do que a urna eletrônica. Aliás, Sim. a contagem pelo projeto seria feita pelo voto impresso e não manual, ali, não pela contagem da urna ficaria prejudicada, né? Eu só quero registrar o seguinte, eu sou um entusiasta da urna eletrônica, mas eu não me negaria a discutir numa comissão ampla, num debate com técnicos. E vai ser assim, eu acho que esse projeto levantou esse debate. Levantou esse debate. Eu não me negaria a essas hipóteses, discutir essas hipóteses, como o TSE aparentemente faz com muita ênfase. Agora, aprovar esse projeto de ontem era uma tarefa muito difícil para aqueles que admitem novas tecnologias. Por quê? Pelo ambiente que se criou, no debate político que se criou, com o presidente da República dizendo que... O senhor acha que a posição do presidente, no momento em que ele disse ou tem voto impresso ou não tem eleição, aquele desfile de blindados ontem que acabou se revelando aí um sucateamento das Forças Armadas, esses movimentos, eles contribuíram para o resultado de ontem? Sem dúvida nenhuma. Eles contaminaram e muito um debate que era de alto interesse da República, da nação, do Estado brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Houve uma intoxicação completa do debate. E, por isso, muitos deputados, votando contra, inclusive, o que acreditam, votaram contra. A favor e contra. A favor e contra, exatamente pela contaminação que se deu. E outros tantos se abstiveram, outros tantos deixaram de votar. Muitos deputados deixaram de votar. O quórum estava muito elevado e, no entanto, os que não votaram foram em número muito elevado. Então, mas eu percebi que, num determinado momento, não se debatia o voto impresso, mas sim posicionamentos políticos ali. Eu vi isso muito claramente no Nordeste, né? Isso. Inclusive dos que não votaram. E agora? O que esse resultado projeta para o futuro político? Eu acho que deixa uma lição, deixa cravada a necessidade de discutir esse tema no ano que vem, porque, como você bem lembrou regimentalmente, esse não é um assunto que não pode ser mais discutido. Mas no ano que vem, no ano eleitoral, vai se discutir esse ou, assunto? digamos, até melhor, você tem toda a razão, digamos, na fase posterior à eleição. À eleição, né? Para que o ambiente seja propício para um bom debate. Porque se você tem um debate que, se ele voltar a ocorrer com contaminação, Mas tem uma dúvida, quando a Constituição, eu acho que é o assim. artigo 16 da Constituição que fala desse assunto, né, de não impedir a mudança de regras nas eleições. O senhor foi juiz eleitoral. Mas não são só as regras eleitorais, isso aí não estaria fora das regras eleitorais, não interfere no pleito, não pode ser? Não, interfere. O senhor acha são que regras. o critério da anualidade tem que ser seguido? Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso ter um ambiente político propício para o debate. Quer dizer, é claro que um presidente da República, dando declarações, dizendo que ou é urna, ou é voto impresso ou não tem eleição, lógico que isso vai interferir. Então, nós temos que discutir a questão da urna eletrônica quando tudo isso passar. Ou seja, num ambiente mais calmo, né? Um ambiente mais calmo, ambiente de serenidade, de estabilidade política. Ontem eu estava num jantar. Não estamos tendo nesse momento. Ontem, logo depois da votação, num jantar, algumas pessoas diziam, olha, esse resultado de hoje significa
que não há condições nem clima para aprovar nenhum processo de impeachment ou mesmo uma licença para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado no Supremo Tribunal Federal, porque o placar foi bastante favorável, até surpreendeu, né? 229 votos a favor significa que ele tem ali uma maioria simples, ainda não é a maioria absoluta da casa, mas votos suficientes para evitar qualquer processo de impeachment, uma vez que ele precisava ter só 217, se não me engano, para barrar um processo de impeachment. O senhor acha que é isso mesmo ou não dá para fazer essa ilação entre uma coisa e outra? Eu acho que dá sim. Eu acho que eu já sabia que, com o apoio desses partidos tidos como de centro, né, o PP e tantos outros, que agora ganham maior expressão com a presença do senador Ciro Nogueira como ministro-chefe da Casa Civil, indica, sem dúvida nenhuma, que o presidente tem, sim, uma base de apoio bem representativa na Câmara dos Deputados. Suficiente, portanto, para barrar, eventualmente, como aconteceu com o presidente Michel Temer, fui eu o relator, inclusive, da matéria naquela ocasião, uma denúncia que pretenda afastá-lo do cargo. Agora, é claro que tem que se considerar, não basta ter a base coesa, a base forte, é preciso ver a circunstância da denúncia. Naquele caso específico do presidente Michel Temer, o Procurador-Geral da República fez uma denúncia, era o procurador Janot, Rodrigo Janot. Fez uma denúncia, eu fui o relator, conheço bem, absolutamente carente do nexo causal, carente... Isso se refere ao pedido de abertura de processo contra o ex-presidente Michel Temer. No Supremo Tribunal Federal, né, que ia abrir, se fosse o caso. Exato, né? mas com autorização da Câmara dos Deputados e com o afastamento imediato do presidente. O que eu quero dizer é o seguinte, sim, o presidente Bolsonaro tem uma boa base, torcemos todos para que ele possa terminar o mandato. O Brasil precisa de passar para todo o mundo, desfazer para todo mundo a ideia de que nós aqui somos um país de muita instabilidade política. Então, é bom, não somos o país do impeachment, é bom que ele termine o mandato. Eu torço para isso, mas torço também para que ele fique um pouco mais sereno, um pouco mais tranquilo, para gerar a chamada estabilidade política. Eu acho que o senhor tem razão. Ali no painel ficou a radiografia da Câmara dos Deputados e das forças políticas. Resumindo assim, o presidente Jair Bolsonaro não tem votos para uma emenda à Constituição, precisaria de pelo menos mais 100 votos. Não tem nem mesmo para aprovar um projeto de seu interesse que seja ali polêmico na Câmara, faltaria 30 votos. E ele garante que não sofre processo de impeachment porque tem votos suficientes para resistir. Esta é a radiografia. Sim, eu fiz essa analogia, citei o caso do presidente Temer para dizer que tudo isso varia rapidamente, isso é como o céu, são as nuvens. Você olha de um jeito... e só muda muito. Você é bem mineiro, né? Bem mineiro. Magalhães Pinto já dizia. Né? Mas isso depende muito da circunstância de uma eventual motivação para a denúncia. Né? Pois é, porque hoje também, pelo que a gente consegue vislumbrar ali conversando com parlamentares, aliás, de quase todos os partidos, o impeachment do presidente Jair Bolsonaro não interessa a ninguém da política, nem o PT, que volta e meia tem algum líder lá no plenário dizendo, olha o impeachment do presidente. Eles também não querem, porque eles querem concorrer contra Bolsonaro lá em 2022, que eles acham que é mais fácil ganhar do atual presidente. Esse raciocínio que a gente ouve tanto no Congresso, ele também é válido na sua avaliação? A sua avaliação é absolutamente perfeita. É exatamente isso o que todas as forças políticas desejam. A possibilidade de discutir um novo país, quando? Em 2022. E não agora. Com todos os atores ali colocados, esses que já estão aí hoje. Com os atores colocados. Porque é preciso registrar o seguinte, e não obstante erros, equívocos, críticas aqui e acolá, tem acertos também. É uma maneira nova de conduzir o
Executivo Nacional, o Governo Nacional, talvez sem a mesma liturgia que nós estávamos acostumados em tempos outros, sem um bom programa de governo, que, de fato, não conhecemos. Mas fato é que o melhor para o país, sem dúvida, tenho certeza absoluta disso, falta pouco mais de 1 ano e meio para o término do mandato presidencial e falta 1 ano para o início do processo eleitoral. O melhor que podemos imaginar para o Brasil é a ideia de direita, centro, ali representado por 2 ou 3 candidaturas, esquerda, representada por 2 candidaturas ou 3 candidaturas, tentando convencer o Brasil para um novo ciclo. Pois é, o deputado Paulo Abiaco falou aqui sobre a liturgia do cargo. Hoje eu ouvi no Congresso, deputado, alguns líderes reclamando que o presidente Jair Bolsonaro, quando convidou os chefes de poderes, né, Câmara, Senado, Supremo, mas também o STJ, Tribunal, inovou, né, e fez através de um tweet, né, falando, entenderam os líderes, tipo assim, passa lá em casa para tomar um café, sem marcar o local nem data. Não foi exatamente um convite para aquele desfile de carros blindados aqui na Esplanada. Nós vamos agora a um intervalo de 1 minuto, 2 minutos, e estaremos de volta aqui no Frente a Frente. Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós estamos falando de política, você sabe, política mexe na sua vida, né? Na educação do seu filho, na casa, na sua comida. Aliás, deputado, comida, hein? Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente com o deputado Paulo Abiaco, é do PSDB de Minas Gerais, um político experiente, já foi juiz eleitoral, e tivemos aqui o primeiro bloco muito falando desta decisão de ontem à noite. Estamos aqui numa ressaca cívica de tanto debate sobre o voto impresso, o voto no papel. Mas queria mudar um pouco, deputado, para falar sobre a situação atual, a situação econômica complicada, né? Tudo muito caro. O gás já está sendo vendido aí por R$100 aqui em Brasília, em alguns lugares, né? 90, R$100. Gasolina muito alta, o custo de vida está muito alto. De que maneira isso pode impactar na atividade política e até nas eleições do ano que vem? É impressionante, inclusive, meu caro Zé Maria, como não temos um amplo programa de assistência social nesse momento em que a pobreza tomou proporções gigantescas no Brasil. Eu faço aqui um apelo à área econômica do governo para que apresente, de fato, um amplo... Mas tem o Renda Brasil e esse o pois novo eles apresentaram o Auxílio Brasil na terça-feira, né? O presidente levou... Isso, levou ao Congresso, levou pessoalmente. Na segunda-feira, levou pessoalmente ao Congresso a proposta do novo Auxílio Brasil. Isso não resolve, Mas Denise. como não? Uma vez que é um projeto ali que bom. Amplia o Bolsa Família, aumenta o valor, estabelece portas de saída. Não é um bom projeto? Também as pessoas, tudo que vem do governo agora, todo mundo critica, né? Quando faz alguma coisa boa. Não, eu não sou tão crítico assim do governo. Eu sou crítico quanto ao ponto de vista da instabilidade institucional. Isso aí eu sou bastante crítico, mas em relação à questão econômica, eu acho que ainda é pouco. Eu acho que o Renda Brasil é pouco. Renda Brasil é o Bolsa Família com outro nome, mas você não tem uma perspectiva, você não tem uma porta de saída para as pessoas que estão cada vez mais pobres no Brasil. Você não tem um amplo programa de melhoria das condições sanitárias nas cidades brasileiras, que estão se tornando cada vez mais verdadeiros aglomerados de péssima qualidade de vida. O marco regulatório do saneamento, então, ainda não surtiu efeito? Ainda não surtiu efeito, porque precisa de incremento de recursos. Nós não temos um amplo programa de ampliação de vagas de emprego. Está sendo feito muita coisa, é claro. A própria reforma trabalhista regulamentou, em grande parte, todos aqueles que não tinham vínculo empregatício, passaram a
a ter outras oportunidades. O Brasil vem melhorando, mas eu acho que falta ao governo Bolsonaro uma maior, um programa mais efetivo de salvação daqueles que precisam verdadeiramente acha da que vai mão do Estado. interferir, então, na eleição, essa situação? Eu acho que o Bolsa, o Renda Família, pode até influir positivamente Mas eu a favor, me refiro à a favor do situação da Bolsonaro. economia no pós-pandemia, e essa dificuldade de emprego, tá tudo muito caro nos supermercados, a gasolina, o gás de cozinha. Inflação né? muito alta, inflação muito alta. Não, nós estamos vivendo uma situação grave, muito em decorrência da pandemia, mas também em decorrência de uma série de outras preocupações que o governo tem tido, e aqui repito, inclusive com a questão institucional, que não vai bem, um mau convívio entre os poderes, uma relação difícil com o Supremo Tribunal Federal, com o Legislativo, o que dificulta, inclusive, a fluidez de uma série de providências que tinham que ser tomadas se houvesse um ambiente de harmonia entre os ministros uns com os outros, do presidente com o Congresso, do Supremo com o governo. E, enquanto isso, nós estamos assistindo uma pobreza ampliando, aumentando índices cada vez mais alarmantes, as pessoas cada vez mais pobres, cada vez mais desempregadas. Aí vem, como você falou, Denise, um programa Renda Família, que vai dar um dinheiro para as famílias mais carentes comprar o quê? O elementar, o básico, mas isso não muda, isso não tira ninguém da situação de carência. Isso apenas mitiga o sofrimento de crianças, idosos, de pessoas, enfim, que não têm perspectiva de situação de vulnerabilidade. De vulnerabilidade, né? sair Agora, da situação de vulnerabilidade. A gente vê, inclusive, se a inflação subir muito, vai, inclusive, engolir esse salário. valor do Engolir, inclusive, o novo salário, né? Bolsa Família, né, O que vem Bolsa aí. Família. Agora, o que o senhor acha que pode atrapalhar mais o governo? A situação econômica, como o Zé Maria lembrou muito bem, que está péssima, com o preço das coisas subindo aí dia a dia. Quem faz supermercado sabe, você aí que está nos assistindo, ou essa tensão permanente entre os poderes, toda hora é uma frase mal colocada ali, uma disputa lá, uma briga aí entre Luiz Fux e o presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Fux já disse, inclusive, na semana passada, que não iria mais, que para ele acabou essa questão de reunião entre os poderes. Enfim, o que vai atrapalhar mais o governo nesse andar da carruagem aí até 2022? Olha, Denise e telespectador que nos assiste, se alguém me contasse que nós íamos viver em 2021 esse cenário de perspectiva de ruptura, não diria perspectiva, mas de cogitação de ruptura em razão da fala de alguns, tanque na rua, o ministro do Supremo aceitando a provocação do chefe do Executivo e também provocando, porque há posições também talvez desnecessárias, eu diria, de todos. Isso é uma tempestade perfeita. Eu não imaginava que fosse viver isso como parlamentar, como deputado federal em pleno século XXI no Brasil. Então, eu acho que isso é um horror e nós temos que estar muito alertas, muito atentos para qualquer um. O senhor está preocupado? Estou, sem dúvida. Qualquer um que flerte com qualquer coisa que não seja aquilo que está previsto na nossa Constituição Federal, aquilo que são os princípios basilares do Estado Democrático de Direito, do respeito às instituições e a liberdade de expressão, a liberdade, enfim, tudo aquilo que são as premissas elementares de uma vida democrática. Essa é uma atenção que devemos ter permanente. O deputado, há uma linha que pensa o seguinte, que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com um discurso novo, de nada do político tradicional, e que ele está sendo agora confrontado exatamente por esse grupo, né, de resistência no Congresso e que não deixa o governo andar. Como é que o senhor vê esse raciocínio? É assim? Estão fazendo um cerco no presidente Jair Bolsonaro, um cerco ali na área judicial, na área política e de imprensa, né? Ele está
sob forte tiroteio. Veja, o presidente Bolsonaro tem certas atitudes, tem uma forma peculiar de agir, aquelas declarações na porta do Palácio do Alvorada para os seus apoiadores, com uma ou outra provocação, talvez um pouco respeito à imprensa, pouco apreço digamos assim, pelas palavras corretas, né? Sobretudo quando o assunto é o equilíbrio institucional do país, algo que sempre foi muito caro aos presidentes da República anteriores, que o sucederam. Então, é uma novidade, e eu acho que isso tem gerado, sim, um clima prejudicial, um clima ruim para o governo dele. Eu gostaria que não tivesse acontecendo nada disso. Eu acho que, ainda que um governo direitista, com as características da direita e etc. e tal, poderia ter sido bem sucedido. O senhor defende, né? O senhor sempre foi liberal, né? Sempre foi liberal. E teria sido bem sucedido não fosse esses excessos. Agora virou comunista. Não. Pelas críticas que a gente vê. Não, eu sou um social-democrata. Meu partido, PSDB, é um partido que, quando presidiu o Brasil, foi, sem dúvida, o partido que mais privatizou. O presidente Fernando Henrique foi o presidente da República que mais privatizações fez. Muito mais, portanto, do que qualquer discurso similar, inclusive ao do Partido Novo. Pelas mídias aí, isso é comunismo. Para os bolsonaristas, hoje em dia, quem não pensa igual é comunista. Sim, eu não percebi a ironia. Sim, se eu não sou um adepto do discurso bolsonarista, eu então sou considerado como tal. Mas enxergo virtudes. Não quis nem falar o nome. Não passo nem perto desse nome. Como tal. Queima a língua. Mas vejo virtudes no governo do presidente Bolsonaro. Acho que ele tem um excepcional ministro do Desenvolvimento, que é o Rogério Marinho, que é oriundo do PSDB. Acho que ele começou com um bom desenho de governo, com o ministro Sérgio Moro, com o ministro Paulo Guedes, com muita força. Vejo muitas virtudes. Mas quebrou uma tradição ali, né? Privatizou áreas que ninguém nem imaginava, telecomunicações. A gente estava falando aqui, o senhor disse que há um clima de dificuldade, né, no Congresso para o presidente Jair Bolsonaro empreender aí as reformas. Mas ele conseguiu aprovar, mal ou bem, as propostas do governo vão dando. A privatização dos Correios, a capitalização da Eletrobras, enfim, uma série de projetos que o governo conseguiu ali levar adiante, sem dúvida, apesar dos atropelos, desse discurso, dessa tensão. Vamos seguir assim até o final, ainda em condições de votar as reformas? Ou o senhor acha que, da mesma forma, a gente até falou sobre isso aqui no bloco anterior, da mesma forma que ele conseguiu ali os 229 votos, que dá para escapar de um processo de impeachment, ele não vai conseguir mais fazer nenhuma reforma? Qual é a sua aposta, uma vez que tem uma série de propostas de emenda constitucional para serem votadas ali no Congresso? Eu não teria uma aposta, eu teria uma torcida. Eu torço, sinceramente, para que ele fique mais sereno, que ele lide melhor com as diferenças que são naturais de quem senta naquela cadeira de presidente da República e tem que enfrentar provocações de todo tipo o tempo todo, que ele perceba a importância de conviver bem com os outros poderes, que ele pare com qualquer tipo de recado ou mensagem indireta, cifrada ou não, que não se amolde completamente naquilo que nós temos que chamar sempre de algo inegociável, que é o respeito à Constituição, que talvez ele não se aperceba, que acaba incomodando aqueles que enxergam para a Constituição como algo inviolável e como a nossa carta magna, né, que temos que obedecê-la fielmente. Ele tem que ter mais apreço a isso e a esses, mas eu torço para que a gente possa continuar votando as reformas. Temos uma pauta imensa pela frente, centenas ou milhares de assuntos que podem ser enfrentados
Deputado, vamos Essa aqui. semana tem, inclusive, só para fechar aqui, tem, inclusive, essa questão do imposto de renda, né, que está na pauta. O senhor acha que pode aprovar ou não aprova? Acho que aprovará. Acho que aprovará. Acho que tem todos os O componentes setor para privado aprovar. está gritando, né? Então, O setor privado tá, é contra, é natural. né? Mas você veja que curioso. Temos uma agenda produtiva, eficiente, competente, de realizações, e temos uma fragilidade no discurso e na relação institucional. Se corrigir o discurso, se corrigir a convivência institucional entre os poderes, acabar com o clima de acirramento, de indisposição, de conflito, o país vai bem e nós atravessaremos esse ano que falta até o início do processo eleitoral, quando, então, estarão postas as possibilidades para os próximos 4 anos, a partir de 2022. deputado, vamos um pouco de conteúdo aqui. Uma das reformas que estão em votação é a reforma administrativa. Vai lidar ali com o Estado, com a qualidade do serviço prestado, né, no setor público e, enfim, no servidor público, inclusive salários, né? Deputado, nós chegamos a um ponto aí de que não dá mais para continuar com esse sistema aí de arrecadar e pagar funcionário público, dívida e pronto, né? O serviço da dívida e acabou o dinheiro. Sim, isso é muito mais grave lá nas nossas cidades do interior né? mineiro, onde os prefeitos chegam aqui reclamando mesmo de que a folha de pagamento é igual, quase empatando ali com a arrecadação. com a arrecadação. Então, o prefeito municipal, para fazer alguma obra que possa beneficiar a sua população, tem que se valer da chamada emenda parlamentar ou de um socorro do governo do Estado. Isso nós temos que enfrentar. Há, obviamente, o lobby das corporações, das instituições, das carreiras, né, que têm o direito adquirido, que é algo também que tem que ser considerado. Mas alguns abusos adquiridos. Sem dúvida, muitos. Né? Agora, o senhor acha que ano Mas é um eleitoral, enfrentamento necessário. que perto do ano eleitoral, nós já estamos aí no segundo semestre, né, de 2021, falta menos de um ano para começar a campanha, o senhor acha que é possível votar essa reforma administrativa nesse clima, já com os partidos já pensando ali na eleição? Nós temos pela frente também a reforma tributária e tantas outras medidas importantes que precisam ser enfrentadas. Tem a reforma política também, já começa na semana que vem. Digamos que a gente não consiga votar toda a reforma administrativa, mas pelo menos em partes. Afinal de contas, todo mundo achava que a reforma da Previdência era impossível e nós fomos conseguindo evoluir. Começou no governo do Michel Temer e terminou no governo do Bolsonaro. Anos e anos, né, deputado? Anos e anos. Para aprovar essa reforma da Previdência. Mas eu creio que a reforma administrativa, na esteira dessas reformas estruturantes, né? Já tivemos a reforma trabalhista, Previdência, eu acho que a reforma administrativa acontecerá. Acontecerá em fatias, eu tenho a impressão. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, mas continue por aqui com a gente, que nós voltamos em 2 minutos com mais entrevista, mais frente a frente para você, com o deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais. Voltamos em 2 minutos. Olá, muito boa noite. Último bloco do Frente a Frente e continuamos aqui com o deputado Paulo Abiakel, do PSDB de Minas Gerais. Nessa semana em que a comissão especial, não foi só o plenário que trabalhou muito essa semana ali na Câmara, não. A comissão especial aprovou a reforma política. Vem aí, segundo se o plenário aprovar e o Senado também, o Distritão. Isso significa que apenas os deputados mais votados terão acesso ao mandato, ou seja, não acaba com aquela história de um mais votado levar ali aquela carrada de gente lá para o parlamento. Mas tem um pulo do gato aí que os deputados estão preparando para evitar até que isso aconteça, que você tenha uma opção grande de escolhas na próxima eleição. O que é?
é simplesmente reduzir ali o número de candidatos. Todos os partidos que eu converso, deputado, diziam o seguinte, olha, eu agora não vou mais precisar fazer aquela nominata com mais de 50 candidatos, 100 candidatos, eu apresento ali 3, 4, pá, 2 conseguem ali uma votação para chegar ao parlamento e pronto. Eu costumo dizer que isso é você chegar num restaurante que antes tinha lá aquele cardápio farto, você vai chegar lá, olha, hoje só tem bife de fígado, dobradinha, e tem ali, se quiser, eu posso preparar aqui um franguinho grelhado, mas não passa disso. Ou seja, é isso mesmo? Vamos ter o distritão com essa redução no cardápio eleitoral? Não, me permita... Claro, por favor, é a polêmica. A polêmica tem que ser colocada à mesa, o debate que faz parte. Bom, de plano eu coloco que sou a favor do voto distrital misto, sempre defendi. Como é o voto distrital misto? Uma parte das cadeiras você vai disputar no seu distrito eleitoral, é como nos Estados Unidos. Uma espécie de vereadorzão, né? Não, você é o representante de uma região, Isso. né, e você é eleito por aquela região e você vem para Brasília para tratar dos grandes temas nacionais, né? Mas você está vinculado ao eleitor que o elegeu naquela região. Isso te vincula a ele, o que te obriga a ter mais presença naquela base eleitoral. Ou seja, então esse é o distrital. Esse é o distrital. Não, misto. Esse é o Esse é distrital. o distrital, mas aí vem o misto. O misto é aquele que tem... Desculpa, deputado, mas assim, a capital, por exemplo, é dividida em vários distritos. Sim. A cidade do interior, várias cidades, para formar um grupo. Sim, a capital, pelo volume de eleitores, elege um número maior de representantes, pelo volume do eleitorado, proporcional ao volume Isso de seria o eleitores. distrital. Esse é o distrital. O misto é para você permitir que alguns parlamentares cheguem a Brasília sem o enfrentamento direto no distrito com o seu adversário político. Por quê? Porque ele é um homem ou uma mulher de expressão estadual em todo o Estado. É um ex-governador do Estado, é um ex-senador, é uma figura notória. E as vagas seriam divididas? Ou Metade. na hora da candidatura você iria optar? 50% para cada modelo, né? E vamos lembrar que esse é o modelo adotado nos países mais modernos do mundo, Alemanha, Itália, Portugal. Mas lá convive com o parlamentarismo, né? O presidencialismo. É fato. Mas há também nos Estados Unidos o presidencialismo convivendo bem com o voto distrital. Então, esse é o modelo que eu reputo como ideal. Mas que não passa. Esse modelo nós já tentamos aprovar várias vezes e nunca foi aprovado na Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados, o deputado, em regra geral, ele prefere o sistema que o colocou lá. Que vai reeleger. Que o elegeu. Esse projeto aprovado na comissão especial prevê o distritão. Sim, aí eu vou chegar nele. E coligação proporcional. Não tem, ao meu ver, como isso pode dar certo. Mas eu quero dizer a vocês que nós estamos vivendo uma anarquia partidária, político-partidária no Brasil, com a existência de 35 partidos. E isso é uma decorrência de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que lá atrás, vocês devem lembrar disso, derrubou a cláusula derrubou de barreira. a cláusula de barreira. Né? Muito bem. Houve uma proliferação de partidos. E, para a manutenção desses partidos, agora existe, Denise, o fundo eleitoral. Então, Do qual ninguém quer abrir mão também. Né? então você tem Fundo partidário. o fundo partidário e o fundo de eleitoral. 1 bilhão e o fundo eleitoral em quase 6, ou seja, 7 bilhões de reais torrados em partidos políticos. E, para né? piorar mais ainda a situação, você tem agora uma cláusula de desempenho. Ou seja, são fatores que se conflitam entre si. Porque como é que você tem uma cláusula de desempenho se você tem um fundo que dá força ao partido maior. Não é? Então, nós não podemos permanecer com essa quantidade de partidos, porque isso dificulta, inclusive, a governabilidade do país. Para isso, se colocou ali na legislação eleitoral a questão do fim das coligações para as eleições proporcionais. Era justamente com esse objetivo. O fim das coligações faz com que cada partido, com o seu fundo eleitoral, tenha ou não tenha capacidade de superar
a cláusula de desempenho para permanecer ou não. E, de fato, essa providência tem dado certo, porque o número de partidos, que era maior do que 35, vai diminuindo e nós temos até a expectativa de que, em 2022, seja menor do que 35. São os efeitos que demoram muito tempo para gerar os seus resultados. Agora, Claro. o distritão e o número de candidaturas, que são outras coisas completamente diferentes, é porque o assunto é muito amplo, né? O distritão é a eleição daqueles mais votados, sem o quociente eleitoral, que muitas vezes é pernicioso e prejudicial. Fortalece o partido, por um lado, nós temos que reconhecer, mas, por outro lado, permite que figuras, fenômenos eleitorais, vamos citar alguns, como foi o Tiririca na primeira eleição, né? Celebridades, como foi um artista, o Silvio Santos, etc., leve a reboque, pelo quociente eleitoral, mais 4 ou 5 outros parlamentares, criando, no meu modo de ver, uma certa anomalia, porque muitas vezes esses personagens, essas celebridades, eles são escolhidos pelos presidentes do partido exatamente para fazer com que a sua votação puxe outros tantos. Claro. Por isso é que surgiu o debate sobre o distritão, que é apenas o seguinte, mais votados. Os 50, no caso de Minas Gerais, são 53 deputados, quem serão eleitos? Os 53 mais votados, ponto. Aí acaba com as minorias, né, com as representações não majoritárias na sociedade, muda completamente a cara do Congresso. Não sei se dizer para melhor ou para pior. Porque reduz, né, o cardápio, digamos assim, porque os partidos vão querer lançar só poucos. quem é bom de voto ali, acabou, aí põe. Já há não cálculos, dividir dinheiro e inclusive, votos. que vai aumentar, inclusive, o gasto do fundo por cada candidato, uma vez que não vai precisar ter tantos candidatos, cada um só vai lançar ali aqueles, né, bom de briga, bom de voto e acabou. Eu, exatamente por ser favorável ao voto distrital misto, como opção número 1, o que eu acho que é melhor para o partido, para a representação popular, para a governabilidade do presidente da República, eu sou a favor do distrital misto. Em segunda alternativa, eu admito até um outro modelo, que nem está em discussão hoje, que é o voto em lista fechada. Eu acho o distritão um modelo ruim. Agora, é curioso como até no ruim você encontra algo de bom, dada a anarquia político-partidária com que nós vivemos hoje. E qual é? Porque você pode perfeitamente fazer com que, nesta primeira eleição, o distrito seja o Estado inteiro como forma de transição para que, na eleição seguinte, 4 anos depois, o distrito, que nessa primeira eleição é todo o Estado de Minas Gerais, seja, então, repartido em vários por distritos. 16 distritos menores ou por 8, criando aquele modelo que todos acham que é o modelo melhor e consagrado no mundo inteiro, que é o voto distrital misto. Não estou defendendo aqui o distritão, estou mostrando que há, em todos os aspectos, fatores negativos e fatores Porque aí vem positivos. num processo, né? Faz um acordo de um jeito, depois muda. Me desculpa, mas o que eu vejo nesse debate aí é a tentativa de deputados sobreviver e ganharem a reeleição, né? É isso. Se discute o financiamento público, o financiamento privado de campanha, ou seja, doação de campanha. Eu detesto isso, ninguém doa 4 milhões, 10 milhões para alguém. É investimento nas campanhas eleitorais e outros para a reeleição. Houve uma mudança na cabeça do eleitor. O senhor acha que isso continua? Essa mudança vai, que elegeu o Zema lá em Minas e tirou vários políticos tradicionais da linha. Você acha que essa linha vai, continua? Não, eu sinceramente, Zé Maria, torço, inclusive, para que isso já tenha sido um passageiro, né? Porque, de fato... Diz, esse lance de jogar novidades no mercado. Eu acho que houve um discurso nas eleições de 2018 muito contra os políticos, né? Que é um pouco decorrência daquele período da Lava Jato, e, enfim, houve um financiamento privado de campanhas eleitorais que gerou muito problema e uma série de denúncias de Caixa 2. Então, houve realmente uma saturação para o eleitor daquilo que acostumou-se dizer a política, a velha política.
E muita gente se apresentou como a nova política. Até um partido foi criado dentro desse espírito, Partido Novo. Né? Eu tenho a impressão que, como tudo... Que está dividido como os velhos, né? Exato. Porque não tem como inventar a política. A política sempre foi a mesma desde Platão, desde Aristóteles. Né? O fato é o seguinte, eu tenho a impressão que essa onda antipolítica, eu acho que ela está passando, porque os representantes desse movimento que surgiram, inclusive com o Bolsonaro, lá em Minas, o governador Zema, que até vai bem, em Santa Catarina, um bombeiro que se elegeu, e esse tipo de fenômeno, eu acho que todos estão vendo que, na verdade, se bons são tanto quanto eram aqueles que foram forjados na vida pública, na política, que foram vereadores, depois foram deputados, depois foram deputados. É a chamada política tradicional, né? Por falar em política tradicional, temos aí Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado, surgindo como uma proposta para concorrer à presidência da República no ano que vem. O senhor acha, como é que o senhor está vendo? O senhor é mineiro, conhece ele derrotou a presidente Dilma Rousseff quando foi candidato ao Senado, agora ele surge aí como pré-candidato a presidente da República. O senhor aposta aí suas fichas ou teremos aí um candidato do PSDB escolhido em prévias lá em novembro? Você conseguiu me colocar na chamada sinuca da bola 7. Primeiro, porque o Rodrigo Pacheco é meu amigo pessoal, e meu amigo pessoal até de antes da vida pública. Ele era um advogado, antes de ingressar como deputado federal, brilhante advogado criminalista em Minas, e eu também advogava bastante. Somos contemporâneos, fizemos uma amizade enorme, somos muito próximos. E, obviamente, eu... devo dizer que o Rodrigo é uma pessoa muito inteligente, muito preparada, muito habilidosa e que tem uma carreira incrível. Pelo menos 3 políticos já estão apostando nele. A chamada, como diria Maquiavel, é a soma da fortuna e da virtude. Mas o PSDB não está conseguindo nem que ele dê o sim para a candidatura ao governo. Mas veja... O PSDB apoiaria ele como candidato ao governo. Sim, mas ele surge, como disse a Denise, como a presidência. um pré-candidato à presidência da República. Só que o meu partido, e aí é que eu digo que você me colocou, tem também candidatos à presidência da República. Terá mesmo? Terá uma prévia, no dia 23 de novembro. Porque já há quem defenda no PSDB que não tenha candidato. A prévia está marcada. Sim, tem uma ala do partido que acha que o PSDB tem que ter responsabilidade para convergir com alguém que, porventura, lá na frente, esteja mais bem posicionado do que o candidato do PSDB. Essa é uma tese defendida... Até pelo Bruno Araújo, que é presidente do partido. Até pelo Bruno Araújo e por outros que, inclusive, já foram até candidatos à presidência da República, que acham que a responsabilidade maior agora dos partidos de centro tem que ser exatamente o de convergirem para alguém que seja altamente competitivo. E se tiver esse alguém fora do PSDB, sim, nós deveremos ter a humildade de reconhecer e apoiá-lo. Agora, nós temos uma prévia e nesse momento anterior à prévia está se destacando muito o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como uma novidade da política nacional. O senhor acha que ele consegue bater João Dória numa prévia, uma vez que o governador de São Paulo, sempre tem ali Sem dúvida, é um homem muito trabalhador, político. Em primeiro lugar, é também muito preparado, devo dizer, é o homem da vacina, tem suas qualidades, mas o que eu tenho notado é que o Eduardo Leite está se destacando muito. Então, isso é ótimo porque nós temos aí, quando nada, ainda temos o senador Tasso Gereissati e o ex-prefeito Arthur Virgílio. Nós conhecemos tanto, foi líder do PSDB no Senado. Tem a saída do Geraldo Alckmin também, né? Está sendo anunciada. É fato, é fato. Pois é. Olha, mas, enfim, temos alternativa para oferecer ao Brasil, que vive hoje essa polarização da direita do presidente Bolsonaro com a esquerda do ex-presidente Lula. Quem sabe o centro não vai apresentar, no cardápio de opções para o eleitor, uma alternativa de centro
e ela ganhe e, digamos assim, possa nos fazer reviver tempos em que havia muito equilíbrio, muita serenidade no exercício da presidência da República, que foi os tempos do presidente da República do meu partido. Tem que fazer aqui uma propaganda. Fernando Henrique Cardoso. Todo mundo puxa a sardinha, né? Deputado, eu queria agradecer muito por ter aceito aí o nosso convite para vir aqui aos estúdios da Rede Vida em Brasília. Muito obrigado e foi uma conversa muito boa. Não, eu é que agradeço. Foi, aliás, extremamente agradável. Vocês me provocaram de forma muito inteligente. Eu gostei muito. Podem contar comigo sempre. Isso aqui é uma mesa redonda e uma conversa muito boa. A gente fala de política, fala dos problemas atuais, mas deixa o entrevistado falar. Esta é a estratégia. E aqui nessa minha companheira de sempre, Denise Rotenburg. Muito obrigado, Denise. Boa noite. Obrigada, Zé Maria. Obrigada, deputado. Obrigado a você que nos assistiu. Uma boa noite. Pois é, e nos tempos assim de política agitada, a gente tem que prestar atenção, mas também acalmar. Depois, a onda baixa, a gente vê realmente quem é quem no cenário político nacional. É isso aí, as eleições são no ano que vem, mas desde agora o quadro já está sendo fechado, o famoso cardápio, como diz aqui a minha amiga Denise. É isso aí, muito obrigado, muito boa noite e fique aqui na Rede Vida. Começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e também do mundo. É isso, obrigado, até a semana que vem.